tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas, um programa da Faculdade São Francisco de Barreiras. Hoje vamos conversar com a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e Balcão de Justiça e Cidadania da FASB, professora Elisângela Lima Borelli, que vai nos explicar sobre o funcionamento do núcleo. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora Elisângela. Bom dia, obrigada, Janaína. Professora, eu queria que a senhora esclarecesse o que é o Núcleo de Prática Jurídica e o Balcão de Justiça e Cidadania. Bem, Janaína, o Núcleo de Prática Jurídica é a oportunidade que os nossos alunos possuem de realizar na prática os conhecimentos teoricamente aprendidos na faculdade. Então, é o momento que o aluno, a partir do 8º semestre, tem acesso ao atendimento direto com a comunidade. Então, é no núcleo que ele tem a oportunidade de colocar na prática tudo o que foi aprendido, todas as questões que foram trazidas ao longo da sua formação. Também temos o Balcão de Justiça e Cidadania, que é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que oportuniza o atendimento pré-processual de várias demandas. Então, a população nos procura, são encaminhadas para o Balcão de Justiça e Cidadania e, de forma célere e gratuita, elas conseguem resolver algumas demandas. Professora, explica para a gente quais são as ações atendidas pelo Balcão de Justiça e Cidadania e pelo Núcleo de Prática Jurídica. Bem, quando recebemos a comunidade para o atendimento, é realizado o direcionamento relacionado à triagem. Na triagem são verificados as matérias, as causas pertinentes e então direcionadas ou para o Balcão de Justiça ou para o Núcleo de Prática Jurídica. Hoje funciona da seguinte forma, todas as matérias relacionadas à família, e aí a gente vai ter as variadas matérias, dentre elas as ações de alimentos, demandas de guarda, execução, interdição, entre outros. Primeiramente é feita essa tentativa de resolução pré-processual, ou seja, sem ser dentro do bojo de um processo judicial. Então, as partes são encaminhadas para o Balcão de Justiça e Cidadania. Lá o nosso supervisor faz esse direcionamento marcando uma sessão e aí temos a oportunidade, junto com mediadores formados pelo Tribunal de Justiça e os nossos alunos que também têm essa opção do estágio no Balcão de Justiça e Cidadania, da realização da sessão de mediação. Então, na mediação, eles têm a oportunidade de rever as suas questões, de buscarem resolver o seu conflito de forma autônoma, sem precisar diretamente da decisão ou de uma sentença judicial. Por outro lado, quando não é possível o acordo, a celebração, a formalização desse ajuste pré-processual, nós encaminhamos para o Núcleo de Prática Jurídica. Lá no Núcleo de Prática Jurídica, nós temos o atendimento no contencioso, em que as partes aí assistidas, representadas, melhor dizendo, por advogados, os nossos advogados do Núcleo de Prática Jurídica, em conjunto com os alunos estagiários que estão em formação, possuem então a sua demanda ajuizada no Poder Judiciário. E aí essa demanda que antes não foi resolvida, logrou êxito para ser resolvida no Balcão de Justiça, nós direcionamos o atendimento para o Núcleo de Prática Jurídica para que possa, na esfera do Poder Judiciário, ter o seu desfecho, a sua resolução. Professora, qual o tempo de atendimento dos casos do NPJ e Balcão entre a triagem e o início de mediação? Bem, nós recebemos os nossos clientes que são recepcionados. Após a recepção e a triagem básica que é realizada a respeito da causa, se é pertinente, se está contida dentro do nosso teto de atendimento, esse cliente ele é encaminhado para o Balcão de Justiça. Então, é muito rápida essa atuação dentro do balcão. Por quê? A partir do momento que ele é encaminhado para a supervisão fazer essa triagem e a marcação do dia da sessão de mediação. Então, a gente tem uma pauta que conta com 40 estagiários atuando, mais um mediador, e o prazo entre início e fim é muito rápido. Então, uma demanda que é marcada em pelo menos 8 dias. Então, nós temos casos de pessoas que chegam com determinado conflito, determinado problema e fez a sua marcação, a primeira sessão de mediação, se não houver necessidade de uma remarcação,
Caso de 8, 10 dias ele já consegue ter um acordo esse que vai ser encaminhado para o Poder Judiciário para sua homologação, e entre início de sessão e homologação a gente tem em média aí de 3 meses para que a pessoa tenha uma sentença, né, um acordo homologado com trânsito em julgado, podendo ter os seus efeitos plenos aplicados. Em relação ao núcleo de prática jurídica, o que acontece? Os nossos advogados estão atuando, então a partir do momento que o cliente é recebido, é feita a primeira entrevista, a orientação jurídica, são verificadas aí as documentações necessárias que esse cliente apresenta. O nosso estagiário ele tem um prazo de 10 dias para construir a petição, né, a peça necessária para a defesa daquele caso. Após isso, os nossos advogados realizam uma correção. Então, em média, até o protocolo e distribuição da primeira ação, ou melhor, da petição inicial, nós temos aí entre, no máximo, 15 a 20 dias. Depois disso, já não depende da nossa atuação, porque a gente depende da movimentação do Poder Judiciário. Então, a gente, lógico, está sempre atento, né, acompanhando, diligenciando os nossos processos, né, tendo o maior cuidado para que possam ser conduzidos da melhor forma possível. Então, se a gente fosse medir em tempo, a gente sempre prioriza a resolução pelo balcão de Justiça e Cidadania, porque ali as pessoas têm a capacidade de forma autônoma de resolverem as suas demandas, de fazerem o melhor acordo para a sua situação, para o seu caso, e em tempo rápido possuir uma sentença, ou melhor, possuir um acordo homologado pelo Poder Judiciário. Queria que a senhora falasse sobre a diferença entre mediação e conciliação. Joia. Isso é importante, Janaína, porque ainda há muita confusão entre os dois institutos, né? E eu digo sempre em sala de aula que a gente precisa discernir o que é a mediação e o que é a conciliação. Primeira coisa é saber que não se confundem, que são institutos diferentes e que terão aplicação a depender do caso concreto. Então é preciso que se avalie primeiro qual a natureza do conflito a ser atendido. Para você ter uma ideia, dentro da mediação, e isso é uma orientação do próprio Conselho Nacional de Justiça, do próprio legislador nos seus códigos em leis, no Código de Processo Civil, na Lei 13.140 de 2015, que é a lei que regulamenta a mediação. A mediação, então, ela vai ser direcionada para aqueles casos em que as pessoas possuem um vínculo anterior. Então, para trazer um exemplo, naqueles casos de família, por exemplo, que é o nosso grande carro-chefe de atendimento, em que as pessoas possuíam um vínculo anterior e alguma situação da vida fez com que aquele vínculo se rompesse. Então, é necessário então a intervenção de um terceiro esse mediador, que vai tentar restabelecer a comunicação das partes. Então, uma coisa que se prioriza dentro da mediação é separar a pessoa do problema, é permitir, fazer com que essas pessoas possam entender a melhor forma de resolvê-los e destacar os seus interesses. Então, a gente costuma dizer que na mediação nós afastamos as posições, os receios, os sentimentos e permitimos que as partes possam então perceber o seu conflito de forma mais neutra, de forma mais isenta, né? Outra questão que difere a mediação da conciliação é que na conciliação, preferencialmente, são atendidos aqueles conflitos esporádicos. Então, a gente traz como exemplo de um conflito esporádico uma briga de trânsito, tá? Uma questão consumerista, em que as pessoas, de repente, não possuem um vínculo anterior, mas em determinado momento de suas vidas tiveram uma situação que as aproximaram, uma situação conflituosa. Então, nisso, o conciliador, que vai ter uma atuação bem mais direta, vai poder sugerir, propor acordos, vai poder direcionar de forma mais enfática esse debate, vai ser o terceiro que vai ajudar nessa conciliação. Então, é importante que a gente deixe aqui claro que, de um lado, eu tenho o mediador que vai ajudar a restabelecer a comunicação e, de outro, o conciliador que vai ajudar as partes a firmarem esse acordo. Professora, para as pessoas que têm interesse do atendimento do NPJ e balcão de justiça, como elas devem proceder?
Pronto, estamos à disposição. O atendimento é feito na unidade de serviços. A unidade de serviços fica no centro da cidade, próxima à feira de abastecimento, mais próxima ainda da Praça da Maçonaria. Então, ali perto da Praça da Maçonaria, temos a unidade de serviços e estamos à disposição para atendimento. É só chegar, se apresentar, dizer que tem necessidade, que tem interesse na resolução de um problema, na verificação, e a gente está à disposição para atender toda a comunidade barreirense. E quais os documentos necessários para o caso? Bem, no momento em que a pessoa se apresenta, que é feita toda essa triagem, verificação da sua demanda, vai ser analisado de acordo com o tipo de ação, qual documentação necessária. Mas, de forma geral, são necessários os documentos pessoais, então, seu RG, CPF ou outro documento com foto e um comprovante de residência. E aí, a depender do tipo de ação, se for uma ação que necessite o ajuizamento pelo NPJ, ou melhor, o atendimento no balcão de justiça, a gente vai demandar, então, alguns documentos específicos, né? A exemplo de matrícula, ou melhor, a exemplo de escritura de imóvel ou documento que comprove algum bem imóvel. Então, a depender do tipo de demanda é que a documentação vai ser requerida. Mas, no geral, o essencial é documentos pessoais e um comprovante de residência. Qual o horário de atendimento, professora? Bem, o nosso atendimento é em horário comercial, a partir das 8 da manhã até o meio-dia e a partir das 14 até as 18 horas. Hoje conversamos com a coordenadora do NPJ e Balcão de Justiça e Cidadania da FASB, Elisângela Lima Borelli. Professora Elisângela, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Eu é que agradeço e estou à disposição sempre. Pessoal, nosso programa fica por aqui e até a próxima edição. Abraços e até logo!